Os fazendeiros não lavravam os campos, mas cortavam todo o bambu nas montanhas. Eles dividem os talos de bambu ao meio e organizam essas coberturas por toda a montanha. Eles tinham acabado de fazer isso. De repente começou a chover forte. Havia muita água da chuva na montanha, mas a água estagnada corria pelo cano e para os vastos campos. Vendo as colheitas que trabalharam tanto para cultivar por tanto tempo serem destruídas em um instante, os agricultores não ficaram tristes, pelo contrário, ficaram felizes em se abraçar e parabenizar, que destruíram seus próprios campos para salvar 13 vidas. O filme é adaptado do resgate de 13 pessoas presas em uma caverna na Tailândia que uma vez chocou o mundo. A equipe de resgate usou uma maneira aparentemente lógica para criar um milagre na história do resgate humano. A história começa com um time de futebol juvenil indo para a famosa caverna Tham Luang na Tailândia para se divertir. Eles não estavam lá há muito tempo, quando de repente começou a chover forte. À noite, os pais viram que as crianças ainda não tinham voltado para casa. Dirigiu imediatamente para a caverna de busca, mas o gerente disse a eles que a caverna estava inundada. 12 crianças e um treinador ficaram presos dentro. Os pais imediatamente relataram à polícia. Mais de 12 horas da noite, a equipe de mergulho chegou rapidamente. Eles trouxeram equipamentos de mergulho para entrar na caverna para realizar o resgate. Pais preocupados esperaram até às 5 da manhã. A equipe de mergulho finalmente saiu, mas não encontrou nada. Acontece que a água na caverna não apenas flui rápido. Além disso, a estrada é estreita e sinuosa, difícil de encontrar nesta situação. No dia seguinte, TAI mobilizou mais de uma centena de agências governamentais. Muitos voluntários também se juntaram para apoiar o resgate. Um engenheiro de irrigação veio ver o chefe da aldeia lá. Ele disse que a caverna foi inundada com água porque foi encharcada pela água da chuva, através de uma abertura no solo. Apenas limpar o fluxo pode diminuir a taxa de inundação. Mas o problema é para onde vai essa água da chuva. Já se passaram 6 dias desde que as crianças presas na caverna fora da caverna reuniram milhares de voluntários de todo o mundo. Mas como a situação de acúmulo de água na caverna ainda era muito grave, o trabalho de resgate não pôde continuar. 2 mergulhadores profissionais acabaram de chegar, entraram imediatamente na caverna. Sob a água há muitas pedras grandes. Os 2 homens seguiram as instruções da equipe de mergulho por 3 horas e 50 minutos para chegar à bifurcação. Este local, a 1.600 metros da entrada, é também a maior distância que a equipe de mergulho temporário pode nadar. Os 2 estavam prestes a continuar procurando, mas a caverna foi subitamente inundada com água e a parede de pedra foi quebrada. Um grande fluxo de água com pedras quebradas avançou, atingindo-os, atordoando os 2. A situação é extremamente perigosa agora. Se não tomar cuidado, perderá sua vida. Eles tiveram que parar e rapidamente voltaram. Algumas horas depois, eles finalmente chegaram ao ponto de descanso mais próximo da entrada da caverna. Mas o nível da água está subindo continuamente. Vendo que este lugar está prestes a ser inundado, tem um reparador. A bomba d'água está presa aqui. Então John decidiu levá-lo embora, mas esse cara não tem experiência em mergulho. No ambiente subaquático escuro, ele sente medo e tensão. Em pânico, ele derrubou o ventilador de John. O cara tentou chegar à superfície, mas a força foi tão forte que sua cabeça bateu na rocha. Felizmente John tem uma vasta experiência. Ele prontamente colocou a máscara de oxigênio de volta. Finalmente conseguiu, tire o cara daqui. Após este ato fracassado, o prefeito local realizou uma reunião. Para evitar causar mais vítimas, o mercado decidiu antes que a chuva parasse. Todos os mergulhadores interromperam a operação de resgate. Embora não tenha sido possível entrar na caverna de resgate, o trabalho de liberação de água continuou. A bomba de água ainda está funcionando continuamente. O mercado leva os engenheiros de irrigação a conhecer pessoas aqui. Ele queria derramar água da caverna em seus campos. Vamos perder o campo? Certo. Então, é possível salvar essas crianças? Para ser honesto, não posso garantir. Mas dará às crianças a chance de sobreviver. Recebeu uma resposta incerta. Todas as pessoas ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Eles vivem de comida. Esses campos são para os agricultores como suas vidas. As pessoas achavam que não iriam concordar. Mas inesperado, nós concordamos com essas crianças. Embora fossem apenas fazendeiros comuns. Mas neste momento, eles exalam grandeza. O trabalho de descarga rapidamente executou centenas de tubos a serem colocados da montanha. Não há canos de água suficientes. Os agricultores cortam imediatamente as árvores de bambu. A água da enchente rapidamente inundou os campos, mas essa ação também ajudou a prolongar o tempo de resgate. É o 9º dia, finalmente está ensolarado. Mas as crianças podem sobreviver no ambiente escuro e faminto. Muitas pessoas não têm mais esperança. Os pais das crianças se ajoelharam na frente do monge e imploraram para que um milagre acontecesse.
Após um dia de descarga de água, o nível da água na caverna caiu. John e Richard se aventuraram novamente na caverna em busca das crianças. Os dois alcançaram facilmente a bifurcação. Eles seguiram as instruções enquanto continuavam a procurar à frente. O terreno aqui é extremamente complexo, com muitos lugares bloqueados por rochas quebradas. Além disso, o espaço é extremamente estreito, também é difícil para uma pessoa passar. Depois de muito tempo mergulhando debaixo d'água, eles finalmente encontraram uma caverna que ainda não afundou. Mas neste momento, a linha de guia estava prestes a se esgotar. Quando os dois estavam prestes a virar para frente, alguns raios de luz apareceram. As crianças presas na caverna por 10 dias foram encontradas por eles. Os dois rapidamente se aproximaram para ver se ambos sobreviveram. Que milagre! As crianças ficaram encantadas e perguntaram se podiam sair. Richard explicou apressadamente que ele e John não estavam totalmente equipados para encontrar o caminho, esperando que amanhã houvesse muitos nadadores para resgatá-los. As crianças pareciam estar bem, mas como estavam com fome há 10 dias, seus rostos estavam pálidos. Além disso, ainda magro. Richard filmou cada menino. Ele perguntou como as crianças viviam. Eles apontam para o treinador. Ele ensinou as crianças a usar a imaginação para combater a fome e o medo. John conforta e anima as crianças. Em seguida, volte rapidamente para as crianças que acendem as luzes para iluminar seu caminho. Eles estão ansiosos para poder sair amanhã. Mas para economizar eletricidade, as crianças rapidamente apagaram as luzes. Deu uma volta no escuro. Quando todos souberam que as crianças ainda estavam vivas, todos ficaram felizes. John e Richard se tornaram heróis no coração de todos. Quando todos pensavam que as crianças estavam salvas, John disse novamente. Ele disse que não podia salvar as crianças, só podia esperar para morrer. Acontece que a caverna onde as crianças estavam trancadas ficava a 2.500 metros da saída. Até o mergulhador profissional nada, o que leva 6 horas e 12 minutos. Além disso, as crianças estão famintas há 10 dias. Mesmo os mergulhadores que os retiram terão a mesma situação que os reparadores, bombeando água. Uma vez que as crianças perdem o controle, podem estar em perigo a qualquer momento. Antes de encontrar um plano de resgate adequado, a equipe de mergulho precisou de 4 membros da equipe para trazer alguns alimentos e suplementos para as crianças. Mas porque eles não tinham experiência em mergulho em cavernas. Então a quantidade de oxigênio consumida foi mais do que o esperado. A quantidade de oxigênio que resta é suficiente apenas para uma pessoa retornar. Além disso, o oxigênio na caverna é de apenas 16%. Se não tirar as crianças rapidamente, eles morrerão sufocadas. 3 mergulhadores ficaram na caverna. A outra pessoa saiu para relatar a situação, mas agora não há solução melhor. Eles só podiam carregar alguns suprimentos extras em caso de emergência. John veio com um pensamento louco. Ele está procurando o mergulhador profissional, Harry. Ele também é anestesista. John pretendia que Harry anestesiasse as crianças, então deixou os mergulhadores levá-los como um entregador. Mas Harry imediatamente se opôs porque isso não é apenas uma violação da ética profissional. Além disso, é muito provável que perca sua vida. Eles também entendem a gravidade do assunto para que não relutem em. Era dia 15, houve um lamentável acidente. Havia um mergulhador durante o transporte de suprimentos que infelizmente danificou o equipamento de mergulho. No final, porque não havia oxigênio suficiente, ele perdeu a vida. Isso fez Harry tomar uma decisão. Eles foram ao mercado, relataram o plano de resgate com anestesia, embora esse plano seja muito perigoso, mas também o único caminho no momento. Depois que o mercado pediu instruções aos seus superiores, ele finalmente permitiu essa opção, mas também deixou claro que essa ação deve ser confidencial. Eles também não são revelados aos pais das crianças, porque, uma vez que falhem, serão repreendidos pelo mundo inteiro. Antes de agir, Harry faz um treinamento para seus companheiros de equipe e os lembra de adicionar uma dose de anestésico a cada 30 minutos para as crianças. Depois que tudo estava preparado, a equipe de resgate começou oficialmente a agir, eles conseguiram se mover sem problemas. Richard diz a todos que devido a limitações de tempo, apenas 4 pessoas podem ser salvas hoje. O restante será salvo nos próximos 2 dias. As crianças ouviram a notícia e ficaram muito felizes. Felizmente, eles não competiram entre si, mas deram a oportunidade aos amigos. Eles escolheram a primeira criança a ser salva para evitar que as outras crianças ficassem com medo da injeção. Os mergulhadores disseram para eles virarem. Harry alimentavam o menino, enquanto injetavam o anestésico. Pouco tempo depois, a criança desmaiou. As pessoas colocaram máscaras de oxigênio para ele, e depois mergulharam na água para verificar sua respiração depois de se certificar de que tudo estava normal. Amarraram as pernas do menino. Então, por mergulhadores profissionais, começaram a resgatar a primeira criança. No início, tudo correu muito bem. O mergulhador pegou o menino e continuou nadando para frente, mas algumas horas depois, percebeu que o menino mostrava sinais de recobrar a consciência.
O mergulhador correu para um lugar seguro, preparando-se para lhe dar outra dose de anestésico. Ele acidentalmente deixou cair o remédio na água, mas neste momento, os olhos do menino estavam abertos. Vendo aos poucos recuperar a consciência, o mergulhador mergulhou rapidamente na água. Tome rapidamente o anestésico e depois injete-o no corpo da criança. O menino voltou a entrar em coma. Mas quando o segundo menino que Richard levou para lá e para cá teve problemas. Ele tinha acabado de nadar até a metade. Este menino parou de respirar. Todos correram para carregar o menino em terra. Richard estava tão nervoso que implorou para que um milagre aparecesse. Não muito tempo depois, o menino estava respirando. Richard continuou a levar o menino para mergulhar novamente. E agora o primeiro menino foi resgatado. Após ser examinado pelo médico, o corpo do menino estava normal. No final, as 4 crianças do primeiro resgate foram resgatadas com segurança. Isso criou mais motivação para as pessoas terem mais fé para o próximo resgate. No dia seguinte, 5 crianças foram resgatadas, mas quando estavam prestes a comemorar, no dia seguinte começou a chover forte. A água da chuva fez o nível da água na caverna subir, e o resgate estava em perigo, mas as pessoas ainda se aventuraram a nadar na caverna. Este último resgate deu errado. Há mergulhadores que acidentalmente não conseguiram agarrar a linha guia. A água corrente empurrava ele e o menino cada vez mais longe. Mas ele não entrou em pânico. Há tempo de distinguir a direção no ponto de descanso no meio da estrada. Ele esperou pela última equipe de resgate antes que a caverna fosse submersa na água. 13 pessoas foram resgatadas com sucesso. Esse resgate durou 18 dias. Mais de 5.000 voluntários de 17 países participaram desta ação.